cumprimento a todos, ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós vemos aqui uma parábola. Parábola quer dizer comparação. Uma comparação que Jesus fez aqui de 2 homens, né? Um foi para os seios de Abraão e o outro foi para o Hades. Nós vemos que aqui, aquele que estava ali no Hades, estava ali sendo atormentado, estava ali pedindo para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e colocasse na sua garganta, pois estava sendo atormentado. Nós vemos aqui a quebra daquele ensinamento que diz que morreu, acaba tudo. Para mim, morreu, para mim, acabou tudo. Eu pensava assim, que morria, acabava tudo. Depois nós vemos aqui nessa parábola que depois da morte, depois que esse corpo, né, ele desce à sepultura, a alma continua com seus sentimentos. Esse corpo é invólucro da alma. Então nós vemos que ali, um foi para os seios de Abraão. Nós vemos que Lázaro não respondia, o pai Abraão que respondia ali às perguntas daquele homem que estava sendo atormentado. Então nós vemos que aquele que morre sem Jesus Cristo, eles morrem e vão para esse lugar de tormento. Aqueles que morrem em Cristo vão para um lugar onde eles ficam ali no paraíso, dormindo, esperando a ressurreição. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós estivermos vivos, seremos transformados. Então nós vemos que nós temos que pregar esse evangelho. Nós temos que cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Para que essas pessoas não venham também a morrer sem Jesus Cristo. Porque é muito triste aqueles que morrem sem Jesus Cristo. Ficarão ali neste lugar de tormento. Nós vemos que aquele homem desesperadamente pediu para que Abraão mandasse lá avisar os seus 5 irmãos lá na casa do seu pai. Avisa lá, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá, para que eles não venham para esse lugar aqui de tormento. E o pai Abraão disse: tenha Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Hoje nós vemos que tem um maior do que Moisés, que é Jesus Cristo, e tem os profetas. Profetizar quer dizer falar. Nós vemos que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falada, está sendo anunciada. Ninguém pode dizer que não sabia. Em todos os lugares está sendo pregado este evangelho, nos trens, nas conduções, nas praças públicas, nas cadeias públicas, em todos os lugares está sendo pregada esta palavra. Então nós vemos que não tem como dizer. Ele ainda chegou a dizer assim: pai Abraão, não, se alguém daqui fosse ter lá com meus irmãos e falasse que esse lugar era ruim, eles certamente se arrependeriam.
E ali o pai Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão que alguém daqui veio e foi para lá, disse, ressuscitou dali, disse que lá era um lugar ruim. Nós vemos que se hoje, já pensou ouvindo alguém lá do Hades, lá daquele lugar de chamas, de tormento, né? E viesse agora dizendo que, ó, eu vim de lá agora do inferno e lá é muito ruim, lá as pessoas ficam sendo atormentadas. O que aconteceria? A pessoa até apedrejaria aquele homem dizendo assim: você está louco, está dizendo que veio lá do inferno? Assim são aqueles que endurecem o seu coração pela palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus está sendo pregada. Só entende aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, aqueles que colocam no seu coração, vêm com o coração limpo para receber esta palavra, entende essas coisas do Evangelho. Aqueles que endurecem seu coração continuarão assim, sempre incrédulos, sempre não acreditando naquilo que está sendo falado. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, procure uma igreja evangélica o mais rápido possível, mais próximo da sua casa. Chega lá e fala: pastor, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, para que você também não venha a morrer sem Jesus Cristo na sua vida e não vá também para esse lugar de tormento, né? E não vá nesta conversa de que morreu acaba tudo. Às vezes muitos dizem assim: ah, nós temos que aproveitar a vida é curta, mas não temos nada para aproveitar nesse mundo. Nesse mundo só tem essas concupiscências loucas que o mundo oferece. Nós não precisamos se preocupar em aproveitar este mundo, porque nós temos uma eternidade com Jesus Cristo. Por isso, fique com esta palavra. Dê lugar ao Espírito Santo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você também venha fazer parte desse povo que vai morar no céu. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar, e a qualquer momento Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem prontos para seu arrebatamento, se estiverem vivos, serão transformados. Esse corpo abatido, cheio de sujeito a todo tipo de enfermidade, cansaço, lutas, ele será transformado como o corpo dos anjos. E ali nós encontraremos Jesus nos olhos. Se nós estivermos mortos com Jesus Cristo, né, nós seremos ressuscitados, porque primeiro ressuscitarão os mortos, né, depois nós estivermos vivos, seremos transformados. Então será um dia muito glorioso, um dia muito alegre para aqueles que subirem com Jesus, e um dia muito triste, haverá choro, pranto e ranger dos dentes para aqueles que ficarem. Portanto, olhe, preste atenção nesta palavra que está em Lucas 16:19. Ali fala tudo direitinho sobre dois homens que morreram. Um foi para o Hades e outro para o paraíso. Aí você vai escolher ou ir para o Hades ou ir para o paraíso. Fique com essa palavra e que Deus fale melhor ainda, que o Espírito Santo fale melhor ainda em vossos corações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.